Fala aí, galerinha do meu coração. Boa tarde. Tudo bom com vocês? E aí, como é que tá sendo essa quarentena louca de vocês aí? Estão se cuidando direitinho, ficando em casa, se limpando toda hora? Espero que sim. Aposto que devem estar se entupindo de Netflix aí, doces, até dizer chega, né? Não conheço vocês? Mas então, gente, como o nosso coordenador disse para vocês aí ontem, enquanto nós estivermos nesse período aí de recesso que o governador decretou, todas as nossas aulas, que seriam presenciais ao longo desse tempo, passarão a ser online até que se finalize esse período aí de quarentena, tá bom? Acharam mesmo que iriam se livrar de mim assim tão fácil, né? Seus bandos sem vergonha. Bom, dito isso, vamos então continuar a nossa aula de onde paramos, né? Vamos lá? Para quem não lembra, nós havíamos parado aí na parte de inserir os comandos de programação da linguagem HTML, né? Então, como já faz muito tempo desde que iniciamos essa matéria, eu irei dar um breve resumo aqui sobre tudo que foi dito com relação a isso e continuaremos a partir daí, ok? Então, seguinte, rapaziada. A primeira coisa que nós iremos fazer vai ser abrir aquele programinha que a gente está acostumado a utilizar já, né? O Sublime. Eu já deixei ele aberto aqui com o último arquivo que a gente estava fazendo. Esse aqui, lembram dele? Nosso códigozinho, né, do nosso site que a gente está fazendo. Lembrando, galera, que esse curso que a gente está fazendo aqui de criação de site, tudo começa a partir da linguagem de programação, né? Estamos utilizando aqui a linguagem HTML para poder criar o esboço do site, o corpo dele, né? A estrutura das páginas do site que a gente está fazendo, para depois a gente trabalhar com a parte visual, que é a formatação das páginas. Então, ó, só para dar uma relembrada aqui, tudo isso aqui que nós digitamos na última aula, todos esses comandos aqui em HTML, foi para deixar nesse resultado aqui, né? Ó, nesse resultado aqui com o site já com a sua estrutura pronta. Temos aqui então o menu do site, o cabeçalho dele, né, com a logomarca da empresa e os menuzinhos para poder acessar as outras páginas. Temos aqui a primeira parte do conteúdo principal, que é o título Tortas da Vovó, né? Vários sabores, perere parará, com a imagem de publicidade aqui embaixo dela. E mais abaixo temos aqui os outros produtos que serão vendidos, né? Que serão demonstrados ali no site da empresa. Então, tudo isso aqui que está aparecendo já do nosso navegador, tudo isso que já está posto no nosso navegador para poder acessar pela internet, foi feito a partir do HTML, isso aqui que a gente está fazendo. Então, a partir de agora, nós iremos dar continuidade, beleza? Então é o seguinte, como na última aula nós simplesmente digitamos esses comandos aqui, eu ainda não ensinei, basicamente ainda não ensinei para que servem esses comandos, né? A maioria deles, pelo menos. Eu já ensinei a respeito do comando HTML, né? Do comando read, o meta, title. Alguns eu já cheguei a comentar, mas vamos nos aprofundar neles a partir de agora, tá certo? Então, ó, mas antes da gente começar a fazer isso, antes da gente começar a ver cada um desses comandos aqui separadamente, eu preciso que vocês organizem todas essas linhas de comando aqui que vocês fizeram para ficar mais fácil o entendimento, tá ok? O que nós fizemos na última aula foi apenas digitar, programar, beleza. Mas antes da gente começar a entender para que serve cada comando em específico, nós precisamos organizar essa programação aqui, que está muito bagunçada, está muito confusa, está muito junta uma coisa com a outra. Então, para a gente poder separar bonitinho o que cada comando faz, o que cada bloco faz, o que se refere a cada comando, a cada bloco de comando, nós precisamos espaçar um bloco do outro e aplicar aquelas tabulações. Lembra das tabulações que eu tinha comentado na última aula? Então, é o que a gente vai fazer hoje. Hoje, galera, nós só iremos fazer isso, tá? Até porque eu vou explicar isso melhor com vocês lá no grupo da turma, que é o seguinte, de certo mesmo, era para a gente ter iniciado a aula 1 hora, né? Que é o nosso horário de curso, de 1 às 3. Mas como ontem que foi a volta do nosso curso, porque a gente estava de férias, né? Aí ontem voltamos. Então ontem foi só para a gente configurar os equipamentos, para a gente poder usar as gravações que a gente está fazendo aqui hoje. Então não deu tempo de gravar a aula ontem, porque o certo seria gravar ontem para poder postar hoje, né? Que é o que normalmente se faz. Mas, por causa desse probleminha aí, que a gente gastou muito tempo ontem fazendo a configuração, a instalação dos equipamentos e tudo mais,
Então, só deu tempo de fazer hoje. Então, por isso que eu estou enviando essa aula agora, tá certo? Mas já fiquem sabendo que a partir da próxima aula, a partir da semana que vem, nós iremos ter as nossas aulas, todas as nossas aulas, no horário direitinho. Mesmo que seja online, gente, eu preciso que vocês acessem no horário do curso de vocês, tá? Eu vou estar postando exatamente 1h da tarde a partir da próxima aula. Então, de 1 às 3, nós teremos a nossa aula normalmente, continuando o nosso cronograma normalmente, no horário que vocês já estão acostumados a ter, tá? Só hoje que teve esse imprevisto aí e eu tô liberando para vocês poderem assistir a hora que vocês quiserem, tá certo? Então, olha só. Hoje, como a gente vai ter poucas horas de estudo, né, por causa desse imprevisto aí, eu só vou pedir para que vocês façam isso, organizar os blocos de comandos de vocês, para que a partir da próxima aula a gente possa trabalhar com cada comando em específico, tá certo? Para ver o que cada um deles faz. Então, ó, vamos começar aqui espaçando os blocos para depois a gente aplicar as tabulações, tá? De certo é assim que nós fazemos. Então, olha só, vamos começar separando os blocos aqui do seguinte: eu preciso que todas essas linhas de programações sejam compatíveis com a visualização aqui do navegador. Ou seja, se nós temos aqui em cima o cabeçalho e logo abaixo dele nós temos o primeiro conteúdo principal, e aí depois o segundo conteúdo, terceiro conteúdo, né? Quarto e por assim vai, até chegar no rodapé, que é esse último elemento aqui da página, eu preciso que vocês apliquem justamente esses espaçamentos aqui, entre o cabeçalho e o conteúdo, entre o conteúdo principal e o conteúdo secundário, e entre os conteúdos secundários e o rodapé, tá certo? Para a gente poder fazer isso, preciso que vocês se atentem a uma coisa, ó. Cada um desses comandos aqui serve para um bloco diferente, né? Para uma área diferente da página. Então, lembra que eu falei que tudo que a gente quer que fique em cima da página é colocado em qual comando? Vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram aí. Alguma coisa? Isso. Para quem falou header, eu ouvi alguém falando aí, ó. Isso aí. Para quem falou o comando header, parabéns, acertou. Lembra que eu falei que é nesse o comando header aqui aonde entra tudo que vai ficar na parte de cima da página, né? Então, é esse bloco aqui que eu estou selecionando. Vale lembrar que esse bloco aqui, ele se encontra dentro do comando body, tá certo? É obrigatório estar dentro do comando body? Não, porque tem web designers que não consideram o header, que é o cabeçalho, como parte integrante do corpo da página, tá certo? Tem web designers aí, tem programadores que consideram body. Body, para quem não lembra que eu tinha explicado antes, significa corpo, né? Corpo em inglês significa body. Então, tem gente que pensa que o corpo do site não contém o cabeçalho da folha. Mas isso é um puro engano, né? Isso é um puro erro, porque só vocês seguirem a seguinte analogia. A nossa cabeça não faz parte do nosso corpo humano? Então, pronto. Então, como é que se a nossa cabeça faz parte do nosso corpo, a cabeça da página do site não vai estar dentro do corpo do site, que é o body, né? É sem lógica isso. Porque se eu disse que body significa corpo, então tudo que vai ficar aqui dentro, ó, do body tem que estar os elementos referentes a ele. E se eu disse que header nada mais é do que a cabeça da página, é a parte superior da página, e a cabeça faz parte do corpo, então ela tem sim que estar dentro do body. Beleza? Fácil de entender isso, né? Então, é isso que nós iremos fazer. Lembrando também que eu disse que esse head aqui, ó, ele faz parte do quê? Não da parte visual da folha, mas sim da parte de comportamento da folha, né? Então, lembra que eu falei que esse serviço meta aqui é para os servidores de busca, né? Para os sites de busca. O title é para a gente poder identificar o título da nossa página, para que apareça naquela aba do Google Chrome lá em cima, né? Eu lembro que eu tinha falado sobre isso e tudo mais. Então, esse head aqui, ele sim fica fora do body, ele sim fica fora do corpo, porque ele não vai ter nada a ver com a parte visual da folha. A gente não vai estar vendo isso aqui, tá certo? Isso aqui vai ser a parte de comportamento. Então, olha só, vamos começar a espaçar aqui eles, ó. Primeira coisa, vamos espaçar o nosso corpo
do comportamento da folha. Então, vamos simplesmente fazer isso aqui, ó. Viram o que eu fiz? Cliquei aqui no início da linha 11, que é onde começa o nosso corpo da folha, e dei um espaço, uma linha abaixo. Inseri uma linha nova aqui entre o head, a finalização do head, e a abertura do body. Beleza? Fizemos o espaçamento aqui então. Feito isso, eu aconselho a fazer o seguinte, ó. Não comece a espaçar logo um abaixo do outro, porque senão vocês vão se perder lá embaixo, na hora de finalizar. Porque lembra como é que se trabalha os comandos, né? Primeiro a gente abre o comando, depois a gente fecha. Antes da gente continuar, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a exibição para vocês, que eu acho que quem estiver visualizando pelo celular, quem estiver assistindo a aula aí pelo celular, eu acho que não vai conseguir enxergar muito bem esses textos aqui não, porque eu acho que está muito pequenininho. Então, deixa eu só dar uma melhorada neles aqui. Espera aí, deixa eu aumentar aqui primeiro o tamanho da fonte. Acho que fica melhor para vocês aí, né? Olha lá. Fica bem melhor, na verdade. Vou aumentar mais um pouquinho. Acho que fica bom assim, né? Acho que tá ótimo. Vou aumentar mais um pouquinho. Tá bom assim. Pelo menos eu acho que vai dar para enxergar bem melhor agora. Vamos continuar? Então é o seguinte, ó. Finalizando esse espaçamento aqui do cabeçalho de comportamento do site, né, da folha, com a estrutura da folha mesmo em si, vamos agora trabalhar dentro dela, dentro do corpo da folha. Começando pelo cabeçalho da folha aqui, ó, do header. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos pegar todo esse cabeçalho da folha e vamos fazer a separação dele da parte do meio da folha, que é o quê? O main, né? Lembra que eu falei que o comando main é o comando de conteúdo principal da folha, a parte do meio dela. Então, que é onde vai ficar os produtos e tudo mais. Então, separamos ele aqui, cabeçalho do conteúdo, show, só isso. Feito isso, vamos separar agora toda essa parte principal aqui da página, toda essa parte de conteúdo da folha, e iremos separar ela do rodapé. Ó, tudo isso aqui que eu estou selecionando faz parte do conteúdo principal da folha, ó, do site. Ó, cadê? Até aqui, ó, finalização do main, né? Iniciamos o main lá em cima, terminamos o main aqui embaixo. Beleza. Então, se eu sei que aqui termina o conteúdo principal da folha e logo abaixo dele vem o rodapé, a parte inferior da folha, separamos ele aqui também. E pronto, ó, show de bola. Já está separado aí as três áreas, os três blocos da nossa folha do site. Feito isso, galera, o que nós iremos fazer agora? Se nós separamos os três blocos principais, que é cabeçalho, conteúdo e rodapé, vamos agora separar os subblocos que contém dentro deles. O que significa subblocos? Nada mais são do que outros blocos dentro desses blocos principais. Exemplo, se eu tenho aqui o bloco do cabeçalho da folha, que é o header, eu tenho então aqui dois subblocos, que é o quê? O bloco da imagem, que é tudo isso aqui, né? Que é a logomarca da empresa, e temos o bloco do menu do site, que é onde vai ficar os acessos às outras folhas, que é isso aqui, ó. Então, eu tenho dois blocos aqui. O que a gente poderia fazer aqui é separar um do outro, né? Se eu tenho, então, aqui um bloco que é a logomarca da empresa e outro que é os menus da empresa, então eu venho aqui, ó, e dou um espaçamento aqui. Posso fazer isso? Pode. É obrigatório? Não, gente. Lembrando sempre que nada do que eu estou fazendo aqui de espaçamento é obrigatório, não vai influenciar em nada lá na reprodução do site para os clientes. O que a gente está fazendo aqui é só para ajudar o entendimento de vocês, tá certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, separar um do outro, ok? Feito isso aqui, podemos fazer a mesma coisa no conteúdo principal da folha, no main, porque repare que aqui no conteúdo principal, ele é separado por artigos, né? Nós temos o produto 1, produto 2, produto 3. Então, cada um desses articles aqui, ó, desses artigos, a gente pode separar também. Ó. Tenho aqui o primeiro article
que é aquele onde tem aquela imagem grandona, né? Isso aqui, ó. Ó, a primeira coisa que a gente separou no conteúdo principal, que é o header do IMG, né? Esse IMG aqui, que é a logomarca da empresa, e o nav, que é os menus do site, estão separados através de uma linha em branco, né? Então, olha só, nada mais é do que isso aqui. Logomarca da empresa e os menus separados por uma linha em branca. Estão entendendo? Fica mais assemelhado ao resultado final. E agora, olha só, nós temos o article, que é isso aqui, ó. Esse título Tortas da Vovó, vários sabores e essa imagem grandona é o artigo principal do conteúdo da folha, que é o main, né? Olha ele aqui, ó. Comando main, dentro dele nós temos o artigo principal, que é aquele texto Tortas da Vovó e aquela imagem grandona que é esta daqui. E a finalização dele. Então, se tudo isso aqui é um bloco, que é o bloco principal desse conteúdo main, a gente pode separar ele do de baixo. O que seria esse de baixo aqui? Seria isso aqui, ó. Seria esses outros produtos aqui, mini tortas, bolo de chocolate, tortas de morango. O conteúdo principal é tortas da vovó, com essa imagem do bolo grandona. E os conteúdos secundários são esses daqui, ó, mini tortas, bolo de chocolate, torta de morango e tudo mais. Então, a gente precisa separar esse bloco aqui, desses 3 produtos, desse outro bloco somente com esse produto principal aqui. Então, é o que a gente vai fazer agora. Ó. Vou clicar aqui no final do article e separar ele dos demais. Certo? Tudo isso aqui que eu estou selecionando agora da interface faz parte daqueles 3 produtos lá que a gente viu agora há pouco. Olha lá, tudo isso aqui. Tanto é que se vocês forem observar, ó, temos aqui os 3 produtos, né? Olha lá, ó. Mini tortas, bolo de chocolate, tortas de morango. Tudo isso aqui que eu estou selecionando é referente a isso aqui, ó. A esse texto aqui. Encontre na Torta da Vovó tudo que você precisa para a sua sobremesa. Esses 3 produtos aqui, mini tortas, bolo de chocolate, torta de morango. E esse outro aqui, né, que é o do bolo de chocolate. Finalizando aqui, tá certo? Aqui finaliza esse mini bloco que a gente está, esse subbloco que a gente está selecionando aqui, para poder separar. Ok? Então, ó, aqui inicia todo esse conjunto aí, todo esse subbloco. E lá embaixo, finalizamos ele, ó. Tá certo? Não precisa separar ele do fechamento do main, porque não tem necessidade, né? A gente não tem mais nada aqui embaixo. Se tivesse mais coisa abaixo desse último artigo aqui, a gente separaria. Mas como a gente já está finalizando o conteúdo do main, então não tem necessidade de espaçar. Tá certo, gente? Então, finalizamos aqui a parte principal da folha. E aqui nós temos o rodapé. No rodapé a gente pode espaçar também. Porque no rodapé, olha só, lá na nossa parte do site aqui, olha só, nós temos aqui o título do rodapé, né? Tortas da Vovó nas redes sociais. Temos as imagens das redes sociais. Temos esses menuzinhos aqui, que não vão ficar em cima. Na verdade, esses menuzinhos aqui, gente, vão ficar abaixo do título, tá? Ele só está em cima porque a gente não formatou ainda. A gente não usou aquela linguagem CSS que eu comentei com vocês, tá certo? Mas depois, quando a gente usar, ele vai abaixar. Beleza? Então, vamos separar eles aqui, ó. Temos aqui o início do rodapé, utilizando aqui o comando footer, né? Esse div aqui é só uma divisão a mais que eu estou colocando. Depois vocês vão entender o porquê que tem isso aqui. Mas só quero que vocês entendam que o início do nosso rodapé é esse div aqui. Tá ok? Então, ó, vou separar aqui cada um dos blocos, que vai acontecer como, ó. Eu tenho aqui a primeira divisão do rodapé, que eu destaquei aqui como ROD 1, rodapé 1. Então, como eu me baseei através desse nome, eu vou vir aqui no final dele, ó, e separar. Pronto. Temos aqui a segunda parte do rodapé, início e fim. Olha lá. Vou vir aqui e fechar. Não fecha no primeiro, tá? Fecha no segundo. Por quê? Esse primeiro aqui, galera, tem a ver com isso aqui, ó. Beleza? Que são as 3 imagens das redes sociais. Essas 3 imagens aqui são referentes a todo esse conjunto aqui que eu estou selecionando. Mas todo esse bloco não é só isso, né? Além dessas 3 imagens, nós temos o título
tá certo? E temos aqui o início da divisão dela. Então, por isso que você não pode separar aqui, porque esse primeiro div aqui é o fechamento do conjunto das imagens. Já esse div de baixo aqui é o fechamento de todo esse bloco aqui que a gente está usando. Ok? Então, nós temos aqui a divisão do rodapé 1, a primeira parte do rodapé que a gente já separou. Temos a segunda parte do rodapé que eu vou separar aqui agora, que é essa daqui de baixo, né? E pronto, temos aqui agora o terceiro rodapé. E aqui na terceira parte do rodapé, nós vamos fazer a separação também, que é o quê? Se a gente inicia a terceira divisão do rodapé por aqui, olha só, temos o conteúdo dele, né? Contatos, com o telefone e o e-mail. Fechamos aqui a divisão dele e logo abaixo aqui tem outra parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e separar aqui também. Porque, além dessas três divisões que nós temos por rodapé, além dessa terceira divisão aqui, nós temos uma outra divisão que é a última parte do rodapé, que nada mais é do que isso aqui, ó. É essa parte aqui de baixo, que é onde vai ficar esse Czinho de Corporation, né? 2019, Tortas da Vovó. Essa última linha aí, ela vai ficar destacada dos demais, vai ficar abaixo de tudo. Então, por isso que eu inseri essa última divisão aqui para o nosso rodapé. E aí eu separei elas do de cima. Tá certo? Então, recapitulando. Temos aqui o início do rodapé. Olha lá. Temos aqui o início dele. Essa primeira divisão aqui, gente, que eu destaquei como interface, é a divisão de todo o nosso rodapé, tá certo? Vocês viram que o nosso rodapé tem 4 partes, né? Então, todas essas 4 partes, todas essas 4 divisões vão ficar nessa divisão principal do rodapé, que eu chamei de interface. Então, gente, todas essas 4 divisões aí que o nosso rodapé vai possuir, essa divisão 1, divisão 2, divisão 3 e essa última aqui, todas essas 4 divisões vão estar tudo agrupadas nessa divisão geral aqui, ó, nessa divisão principal do nosso rodapé, tá certo? Por isso que eu fiz questão de separar rodapé 1, rodapé 2, rodapé 3 e o último rodapé, todos eles dentro da divisão principal do nosso rodapé, chamada de interface, tá ok? Então, vai ser assim que vai ficar a nossa organização. Feito isso, pronto, finalizamos aqui o espaçamento entre os blocos principais e entre os subblocos, né, que são os blocos dentro dos blocos principais. E vamos agora inserir as tabulações, que é a parte mais fácil, né? Só tem que prestar atenção, mais nada. Que é como? Vamos iniciar aqui a partir, deixa eu ver, podemos colocar a partir do body mesmo, tá? Não vamos nos aprofundar muito nessa parte de cima aqui não, porque isso aqui eu vou explicar para vocês depois como é que faz. Só quero que vocês apliquem nessa parte aqui de cima rapidinho as tabulações e mais nada. Vamos iniciar aqui então, olha só, a partir do comando meta, tá certo? Do comando meta não, perdão, do comando read, que é a parte comportamental da folha. Então, ó, se o meu read inicia aqui e termina aqui embaixo, a gente sabe que tudo que tiver entre a abertura e fechamento vai ficar dentro dele, né? Então, a gente precisa inserir as tabulações respectivas. Então, vamos começar a inserir as tabulações aí, ó, para todos eles, né? Até que fique tudo dentro do read. Pronto, ó. Todas as tabulações certinhas, informando que está tudo dentro do reader. Só que a gente sabe que esse comando aqui, ó, esse texto Tortas da Vovó, ele fica dentro do title, né? Então, lembra que se a gente quer especificar que ele está dentro do title, uma tabulação a mais aqui para ele, para dizer que ele está dentro do comando title. Todo mundo lembra disso, né? Tá certo? E é só isso por enquanto aqui, mais nada. Mesma coisa agora dentro do body. Se o header faz parte de dentro do body, então uma tabulação aqui para poder dizer isso. Vamos agora aqui, ó, aplicar a tabulação no IMG. Esse IMG, mesmo esquema. Se a gente colocar apenas uma tabulação aqui, ó, quer dizer o quê? Que o IMG só está dentro do body, mas ele não está dentro do header. Tá certo isso? Claro que não, né?
Se a imagem da logomarca da nossa empresa ela fica dentro do cabeçalho da folha, então ela tem que ficar dentro do header, que é o cabeçalho. Então, uma tabulação a mais para ela para dizer justamente isso, que o comando imagem, IMG, a imagem da logomarca vai ficar dentro do cabeçalho da folha. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, nav, que é o comando que a gente usa para os menus, né? Para poder acessar as outras folhas. Se o comando nav, que são os menus, fica dentro do body, então é uma tabulação para ele aqui. Mas se a gente quer dizer que ele também está dentro do header, que é o cabeçalho da folha, então mais uma tabulação. Estão entendendo, gente? Lembrando que a gente já aprendeu tudo isso, né? Estou só relembrando aqui certas partes. Então, vamos continuar. O L, que é o início do comando de cada menu, né? Ó, temos o menu Home, tortas, mini tortas, todos eles serão organizados em forma de lista, com aquelas bolinhas que eu disse para vocês lá. Então, esse comando L é para isso, que é para dizer que a gente quer colocar tudo isso aqui um abaixo do outro em forma de listagem, com aquelas bolinhas pretas no início deles, né? Para que fique assim, ó, para que fique assim, um abaixo do outro, com aquelas bolinhas ali em formato de lista. E é esse comando L que faz isso. Então, vamos aplicar a tabulação para eles também. Ó. Se a gente quer dizer que o L faz parte do body, tabulação para ele. Mas se a gente quer dizer que ele também está dentro do header, mais uma tabulação. Tá certo? Só que agora vem uma pergunta. Essa OL aqui, ele fica dentro do comando nav ou fica fora? Ele só fica dentro do header aqui e fica fora do nav. Se ele não estivesse dentro do nav, ele ficaria assim, né? Só dizendo que ele faz parte de dentro do cabeçalho da folha e de dentro do corpo da folha também, por consequência. Mas não é o que a gente sabe, né? A gente sabe que o comando L, se ele é para poder organizar os menus que a gente tem aqui no nosso site, a gente tem que colocar ele dentro do comando de navegação de menu. Então, uma tabulação a mais para ele. Mesma coisa para os outros. Se esse comando L é para iniciar a listagem, todos esses outros aqui, ó, são a listagem em si, né? São as listagens de fato. Então, eles todos vão ter que ficar dentro do comando L, que é o que inicia tudo. Então, vamos colocar ele no seu devido lugar. Olha lá. Pronto. Nós tivemos que fazer quantas tabulações, hein? 1, 2, 3, 4 tabulações, né? Que é para dizer que esse comando LI está dentro do comando L, que está dentro do comando nav, que está dentro do comando header, que está dentro do comando body. Beleza, galera? Tá dando para entender, né? Mesmo esquema para os outros, ó. Só inserir as tabulações aqui. Mesmo esquema. Olha lá. E os fechamentos é só colocar na mesma posição, né? Na mesma coluna ali dos outros, ó. Isso aí é o de menos. Pronto. Olha como é que fica muito mais fácil e mais prático de entender, gente. Fica muito melhor de se entender, né? De aprender, de estudar. Então, por isso que eu quero que vocês façam isso, tá? Mesma coisa aqui no main, que é o comando principal lá para a folha. Mesmo esquema. Pega tudo que tiver dentro deles e faz as tabulações respectivas. Começando pelo próprio main, né? O main, ele fica dentro da onde? Do body, que é o corpo da folha. Então, tabulação aqui para ele. O article, que é o artigo principal do nosso conteúdo da folha, vai ficar dentro do main. Então, 2 tabulações para ele. O header. Esse header aqui, gente, seria o quê? Esse header aqui seria o cabeçalho do nosso conteúdo principal, né? Então, olha só. A gente coloca uma tabulação aqui para ele. E mais uma para poder dizer que ele está dentro do main. Correto? Só que a gente sabe que esse header aqui, ele não é o cabeçalho do conteúdo principal main. A gente sabe que esse cabeçalho aqui é o cabeçalho do artigo que a gente está usando, não é? Então, vamos inserir mais uma tabulação aqui para ele. Olha lá. Tá certo, gente? Eu estou dizendo aqui, então, que esse cabeçalho que eu estou inserindo, ele faz parte de dentro do conteúdo article, que fica dentro do conteúdo principal. Ok? O H1, que é o título desse artigo,
vai ficar dentro do header, porque isso que eu estou escrevendo aqui, ó, torta da vovó é o título, né? E esse título é o título do cabeçalho, então esse título aqui fica dentro do cabeçalho do meu artigo, que fica dentro do artigo, que fica dentro do conteúdo principal. Tá certo? O parágrafo desse cabeçalho, mesmo esquema, né? Vai ficar na mesma posição que o título, para dizer que esses dois aqui, ó, tanto o título do artigo como o texto do artigo, o parágrafo desse artigo, eles vão ficar dentro do cabeçalho aqui dele. Ok? Fechar aqui ele, mesma posição, e pronto. Beleza, galera? Mesma coisa aqui, né? Essa imagem aqui, ela vai ficar onde? Mesmo esquema, ela vai ficar logo aqui abaixo, ó, dentro do artigo. Se tanto o cabeçalho do artigo como a imagem do artigo ficam dentro dele, então as tabulações referentes a isso. E o fechamento do ático aqui, que é na mesma posição. Ok? Descendo aqui, mesmo esquema, as divisões. Lembrando que essa divisão aqui que eu fiz, ó, dessa interface aqui, é referente ao quê? Não é referente ao rodapé, né? Porque a interface do rodapé fica aqui embaixo, ó, nesse início aqui. Depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei o mesmo nome, tá? Só quero que a princípio vocês entendam que essa divisão de interface aqui em cima é daqueles outros artigos que a gente tem dos produtos, do mini tortas, de bolo de chocolate e tudo mais. Então, vamos inserir as tabulações aqui para eles, ó. Se todos eles vão fazer parte de dentro do main, então vocês já sabem qual é a tabulação que tem que colocar, né? Duas, que é para dizer que está dentro do main. Uma para dizer que ele está dentro do body e duas para dizer que ele está dentro do main. Section, que é a seção dessa divisão que eu estou inserindo aqui, vai ficar dentro da divisão. Tudo isso aqui vai ficar referente a esses produtos aqui, tá? Por exemplo, produto 0, a gente vai colocar, lá, exatamente como tem que ficar, ó, da divisão dele, ok? O span, mesma coisa, e a finalização dele aqui, ok? Essa divisão aqui, galera, que eu estou colocando, ó, essa divisão aqui TT com esse texto aqui em conta, da vovó e tudo mais, todos esses dois aqui, eles fazem parte de dentro dessa seção que eu estou colocando aqui, tá? Então, uma tabulação a mais aqui para ele, ó, e para o span também, tá? Que é para dizer aquele mesmo esquema. Essa divisão que eu criei aqui para esse texto está dentro dessa seção que eu criei e finalizando aqui embaixo. Só estou percebendo uma coisa, ó, eu esqueci de fechar a section dele, né? Então, acontece. Lá. Vou fechar aqui a section dele. Eita. Hein? Pronto. Agora sim. Lá. Temos aqui os dois conteúdos do bloco section, certo? E aí finalizei a divisão dele aqui. Temos aqui os outros artigos dos outros produtos, artigo de produto 1, produto 2, produto 3. Vamos fazer a separação também. E ó, é como eu disse para vocês, né? Cada um desses blocos aqui fazem uma coisa. Esse área de choco que a gente separou aqui já, ele faz parte disso aqui, né? É o texto e a imagem grandona. Agora, esse textozinho pequenininho aqui, ó, esse texto separado, nada mais é do que justamente essa section que a gente criou aqui, ó, dentro dessa divisão interface aqui. Tá certo? Tudo isso aqui que eu estou selecionando, ó, toda essa divisão aqui onde tem a section dentro, faz parte somente dessa arinha que eu selecionei aqui. Tá? Vamos agora para o de baixo. Vamos separar agora esses produtos aqui de baixo. A mini tortas, bolo de chocolate e tudo mais. Seguinte.
Já que nós temos uma separação, já insere logo aqui o espaçamento, né? Olha lá, article. Então, temos aqui o artigo do produto 1, que são as mini tortas. Lá embaixo, o artigo do produto 2, que é o bolo de chocolate. E embaixo, o artigo do produto 3, que é os tortas de morango. Vamos separar cada um deles. Então, ó, tabulação, né? Para dizer que eles estão dentro do main. Olha lá. Um que é para dizer que está dentro do body e dois para dizer que está dentro do main. Beleza. Mesma coisa aqui. Olha lá. Esse comando que eu estou colocando na tabulação nada mais é do que o título desse artigo. Se eu estou criando um artigo aqui que é o produto 1, o título dele vai ser o quê? Mini tortas. Olha lá. Mini tortas. Isso aqui. Abaixo do título vai ter o quê? Vai ter uma imagem, que é tudo isso aqui. Então, essa imagem ela vai ficar onde? Dentro do título ou dentro do artigo? Dentro do artigo, né? Então, duas tabulações. Uma que é para dizer que está dentro do body e outra que é para dizer que está dentro do artigo. Olha lá. Não, perdão. Fiz errado, né? Uma que é para dizer que está dentro do body, outra que é para dizer que está dentro do main e outra que é para dizer que ele está dentro do artigo. Olha lá, agora sim tá certinho. Mesma coisa aqui embaixo, esse texto ele fica logo abaixo dessa imagem aqui que eu tô inserindo na tabulação, então mesmo esquema. Um que é para dizer que está dentro do body, outro que é para dizer que está dentro do main e outro que é para dizer que está dentro do artigo. Pronto. Certo, galerinha? E esse linkzinho aqui que eu coloquei, para quem não sabe ainda, esse ahref é para a gente poder inserir uma linkagem, que é isso aqui, ó. Tá vendo quando aparece a mãozinha? Tá dizendo que se eu clicar, ele vai me levar para uma outra página, né? Provavelmente a página referente a essas mini tortas. Então, para deixar em destaque assim, transformando em mãozinha, a gente usa o ahref. Beleza? E é o mesmo esquema, esse ahref aqui, ele faz parte de todo esse conjunto aqui desse artigo. Então, se ele faz parte de dentro do artigo, uma tabulação que é para dizer que está dentro do body, outra para dizer que está dentro do main e outra para dizer que ele está dentro do artigo. Fechamos o artigo aqui e pronto, galera. Finalizamos esse artigo. De resto, é só fazer a mesma coisa. Inserir as tabulações referentes. Olha lá. E esse aqui também, né? Pronto, olha lá. Título, imagem e texto. Tudo dentro do artigo de produto 2. Só falta fechar ele aqui também, né? Tabulação. Pronto. Tudo isso aqui é o artigo de produto 2, ou seja, esse produto aqui, né? Bolo de chocolate. Título, imagem, conteúdo e link. Título, imagem, conteúdo e link. Beleza? Tudo dentro do bloco do artigo. Vamos fazer a mesma coisa para o artigo 3. Olha lá. Uma tabulação que é para dizer que está dentro do body, outra para dizer que está dentro do main. E aí é só inserir as tabulações respectivas. Reparem que esse aqui tem dois textos, né? Depois eu vou explicar o porquê. Aí vem aqui a linkagem e pronto. E aí é só fechar. Esse comando section aqui de finalização a gente pode apagar, porque a gente já tinha colocado lá em cima, né? Eu que coloquei aqui na posição errada mesmo. Olha lá. E pronto, finalizamos aqui esse artigo. E aí é só fazer a mesma coisa para os outros, ó. Mesmo esquema de tabulação. Colocar isso aqui dentro do article. A imagem dentro do article. E a finalização dele. Isso aqui não tem linkagem não. Olha lá. Pronto. A finalização do main. Essa finalização do main aqui, ela não pode estar aqui, né? Porque essa linha aqui faz parte do comando body. Aqui em cima, ó.
Então, para a gente dizer que ela faz parte de dentro do body, tem que colocar que nem a gente colocou a abertura dele aqui, ó, na mesma linha. Então, uma tabulação aqui para ela também. Olha lá. Pronto. E finalizamos o nosso conteúdo principal, o nosso bloco do main. Tá tudo separadinho. Só recomendo que vocês façam o seguinte aqui, ó. Nós temos 3 produtos de artigos, né? Temos o artigo 1, o artigo 2. Então, separa eles. Se a gente separou aqui a seção principal abaixo do artigo 1 para os demais, a gente pode separar os outros produtos aqui também, ó. Então, se eu tenho o produto 1 aqui, eu posso separar ele do produto 2. Olha lá. Do produto 2 para o produto 3 e do produto 3 para o produto bolo. Olha lá. Ok? Tá aí. E para finalizar por hoje, falta só fazer as tabulações do rodapé, né? Que começa aqui, ó. Mesmo esquema. Esse rodapé aqui, ele não faz parte do main, então a gente não precisa colocar ele na mesma tabulação do outro, tá? A gente pode colocar somente uma tabulação aqui, ó, que é para dizer que está dentro do body. Se a gente colocar mais uma, aí a gente está dizendo que ele vai estar dentro do main, dentro do conteúdo principal da folha, na parte do meio. E não é o que a gente quer. Se a gente quer que ele fique embaixo, na parte de baixo do corpo da folha, então ele vai ficar somente dentro do body. Então, uma tabulação apenas, que é para dizer que ele está dentro, olha só, do body. Cadê o body? Aí ele aqui, ó, body. E aí nós temos ali a abertura dele, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui. Ah lá. Temos aí, então, a divisão dele. E aí é só a gente começar a partir daí, ó. Footer, ele vai ficar dentro dessa divisão aqui, interface, né? Então, que é o início do rodapé. É o mesmo esquema, gente. Nós temos essa divisão interface, que vai ser a divisão geral do nosso rodapé, que é como eu disse para vocês, nosso rodapé, ele possui 4 subblocos. Esses 4 subblocos vão ficar tudo agrupado numa divisão única, que é essa divisão chamada de interface. Então, o nosso rodapé vai ficar dentro dessa divisão. O primeiro subbloco desse bloco rodapé vai ficar dentro dele, né, do bloco principal. Ah lá. E aí vamos continuar a partir daí. Do jeito que a gente aprendeu, né? Ah lá. Dentro do L. Pronto. Finalizamos. Temos aqui então o bloco geral do rodapé, o bloco principal do rodapé e temos aqui o primeiro rodapé. Temos aqui o segundo rodapé, que a gente já espaçou, né? Só falta colocar as tabulações, mesmo em esquema então, ó. Essa divisão aqui de rodapé 2, ela faz parte do rodapé principal, né? Então, temos aqui, olha lá, 3 tabulações, que é para quê? Primeira tabulação, que é para dizer que ele está dentro do body. Segunda tabulação, que é para dizer que ele está dentro do comando interface, da divisão geral interface desse rodapé. Terceira tabulação, que é para dizer que ele está dentro do comando footer, que é o rodapé de fato, né? Esse div aqui, gente, ele não tem a ver com rodapé. O navegador ele não consegue entender que isso aqui é rodapé, tá certo? É apenas uma divisão a mais que eu fiz para poder ficar mais organizado. Para você poder especificar para o seu navegador que você está querendo colocar alguma coisa no rodapé, lembra que tem que usar o comando footer para isso, né? Então, ó, essa segunda divisão do rodapé vai ficar dentro do footer, assim como a primeira também está. Beleza? Então, eu tenho aqui a segunda divisão dele e o conteúdo que vai ficar nessa segunda divisão, né? Que vai ficar dentro dela. Olha lá. As imagens, né? Aí. Isso aqui que eu estou colocando de tabulação, ó. Olha lá. Nada mais é do que aquelas imagens. São essas logomarcas aqui, ó. Essas logomarcas aqui das redes sociais são links, né? Para você poder acessar as redes sociais de fato. Então, olha aqui.
As 3. E as 3 estão dentro dessa divisão que eu criei aqui, ó, chamada cent. Tá certo? Dentro da divisão de rodapé 2. E aqui eu fecho a divisão principal. Esse div aqui, esse fechamento de div, esse fechamento de divisão, ele é referente ao quê? É só a gente fazer a contagem. Esse fechamento de div tem a ver com esse grupo aqui, né, das 3 imagens das redes sociais. Então, logo, essa divisão aqui tem a ver com o fechamento da divisão de rodapé 2, né? Então, só vir aqui e inserir as tabulações respectivas a ele, para que fique na mesma coluna, ok? E pronto. Vamos para a terceira divisão. Mesmo esquema, pegamos aqui a terceira divisão do rodapé e colocamos na mesma posição. E o restante dentro dele, né? Olha lá, esse texto contatos aqui dentro da divisão do rodapé 3, esses outros aqui também. E pronto, fechamos a divisão dele aqui. E temos a última parte, que é a que vai ficar lá embaixo mesmo, é a última linha da nossa folha, a última linha do rodapé. Tanto é que eu coloquei aqui, né? Rodapé último, é a última divisão do nosso rodapé. Mesmo esquema, vamos colocar na mesma coluna, mesma posição. E esse textozinho aqui, 2019, sorteio da vovó, dentro dessa divisão. Aí. Fechamos o div. E pronto. Só basta agora fechar esse footer. O footer, ele fica onde? Esse fechamento do footer aqui. É só a gente contar, né? Primeiro a gente dá uma tabulação, que é para dizer que ele vai ficar dentro do body. E depois a gente dá outra tabulação, que é para dizer que ele vai estar no mesmo fechamento, na mesma posição da abertura do footer. Olha ele aqui, ó. Né? Uma que é para dizer que está dentro do body e outra que é para dizer que ele está dentro dessa divisão de interface geral aqui, ó. E pronto. Tá certinho. Fechamos ele. E aí é só fechar os demais. Essa divisão aqui tem a ver com o quê? A gente não necessitaria colocar tabulações nela, mas para ficar 100% direitinho, né, 100% organizado, a gente coloca nelas aqui também. Essa divisão aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com o fechamento da abertura da divisão de interface geral do nosso rodapé, que seria esta daqui. Se ela está abrindo aqui, nós fechamos aqui, né? Uma tabulação que é para dizer que está dentro do body. E pronto, finalizamos aqui a divisão geral do nosso rodapé. Olha lá, tudo tabulado direitinho. Esse último div aqui não existe, tá, gente? Isso aqui eu vou apagar, eu sem querer devo ter duplicado ali. E pronto. E aí temos aqui o fechamento do body e do HTML final da nossa página. Tá ok? E olha como é que ficou bem completinho, olha como é que ficou bem organizado e bem estruturado a nossa programação. É assim que vocês têm que deixar aí no de vocês, tá, gente? Então, agora que a gente já finalizou a nossa aula, eu peço encarecidamente para que vocês façam isso aí na casa de vocês, tá? Exercitem bastante isso. Eu sei que é um pouco complicado de entender a princípio, né? Porque linguagem de programação não é simples de entender assim de início, mas com o seu esforço, com o exercício que vocês forem fazendo aí, vocês vão conseguir pegar direitinho. É só fazer do jeito que eu ensinei, do jeito que eu expliquei aqui agora, seguir a lógica de programação que eu passei aqui, né? Sobre o que tem que ficar dentro do que, como identificar, né, do que está dentro do que, em qual comando que está dentro de qual comando, qual grupo que está dentro de qual grupo, qual bloco que está dentro de qual bloco, e por assim vai. Basta apenas você separar através de tabulações. Os enters que eu dei, o enter, né, o espaço, uma linha a mais que eu dei ali nas divisões dos blocos, ele é optativo, assim como as tabulações também, mas eu recomendaria fazer isso para poder deixar bem bacaninha a nossa programação para a próxima aula. Fechou? Então, é isso que eu quero que vocês façam agora, nesse final de semana aí, ou durante a semana, né? Para a semana que vem a gente pegar firme e forte. Volto a lembrar que hoje, e exclusivamente hoje, eu vou deixar vocês assistirem a aula em qualquer horário, tá? A hora que vocês puderem aí ter um tempinho, dá uma olhada aí no vídeo, estuda, tenta fazer no computador logo, né? Praticar. Ao longo dessa semana também, faço alguns exercícios aí, inclusive eu vou passar durante a semana, tá?
alguns exercícios aí para casa, para vocês poderem exercitar bastante, porque eu sei que é um pouco complicado de entender assim a princípio. Então, para poder fortalecer o entendimento de vocês, eu vou estar aí ajudando vocês aí no grupo. E por favor, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de estar estudando aí na prática, coloquem lá no grupo, tá? É como eu disse para vocês há um tempo atrás, de forma alguma saiam da aula com algum tipo de dúvida. Se tiver com dúvida, vai lá no grupo e pergunte que eu vou estar respondendo. Eu particularmente prefiro que vocês mandem no grupo, por quê? Se vocês quiserem mandar no privado, até pode. Só que eu prefiro que vocês mandem no grupo porque a sua dúvida pode ser de algum outro colega, né? Então a minha resposta pode estar ajudando a você e algum colega aí que tiver com a mesma dúvida que você também. Beleza? Mas perguntem. Se precisarem de mais exercícios, além dos que eu vou mandar ao longo da semana, podem pedir comando. Quanto mais exercício vocês quiserem, eu dou, porque quanto mais exercício tiver que fazer, melhor. Mais entendimento vai ter, né? Mais reforçado vai ter o conhecimento. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí a aula, tenham gostado. E tamo juntos. A partir da próxima aula, já sabem, 1h em ponto, a gente vai começar a nossa aula. Hoje teve esse probleminha aí que eu falei com vocês, né? Que ontem, que foi a volta das férias aí do nosso curso, a gente perdeu um tempão fazendo aí a configuração dos equipamentos, a instalação dele e tudo mais. Então a gente não conseguiu gravar ontem, porque o certo é isso, né? Você gravar um dia antes e postar no dia, na hora. Mas como teve esse imprevisto aí, eu tive que fazer hoje rapidinho para poder estar postando para vocês. Tanto é que a gente teve pouca duração de aula hoje, né? Mas a partir de semana que vem vai estar tudo direitinho, vai dar tempo de gravar tudo normal. E aí eu posto 1h em ponto, beleza? E aí vocês estudam aí para ficar tudo de boa. Tá certo, galera? Então, beijinhos aí para vocês, tá? Tamo junto e qualquer dúvida, fala comigo lá no grupo que a gente vai estar lá para atender vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.